Salve, salve rapaziada! Esse é o curso 5 Elementos, oferecido pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, em parceria com o IFSUL Campus de Sapucaia. Então se inscreve no canal, aciona o sininho e fica por dentro das aulas da oficina sobre o hip hop. Salve, salve rapa! Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a métrica, certo? E lembrando todo mundo, né, que a métrica, existem vários tipos de métrica e várias classificações de métrica também. Então, por exemplo, na aula que a gente aprendeu os conceitos musicais, a gente estava falando mais da métrica musical, né? Tem lá a ver com os compassos, né? 4x4, 3x4, várias numerações ali, que a gente pode chamar de métrica musical. Agora a gente vai ver a métrica do rap, né? Justamente dita, porém é muito interessante a gente parar para pensar na métrica poética, certo, rapaziada? Então, a métrica poética tem relação com a métrica que a gente se refere no rap, a gente chama de métrica também. Porém, a gente encara ela, né, diferente, de um modo diferente, que por sinal, mesmo a gente no rap não classificando as coisas dentro da métrica, esses mesmos conceitos, eles também se aplicam à métrica do rap. Então, primeiro de tudo, rapa, o que é métrica no rap? Eu, né, na minha visão, eu classifico métrica como a disposição das sílabas dentro do compasso, dentro dos compassos, né? Então, o que isso quer dizer? Quando eu estou rimando ali, tem um número de sílaba que vai caber de um jeito X dentro do compasso, e aí vai do MC em como é que ele vai fazer para essas sílabas caberem ali, né? Lembrando que não existe regra, né, mano? Então, cada MC vai ter uma interpretação diferente e vai conseguir ali adaptar mais próximo do que ele deseja na música, né? Então, se a gente analisar as letras e contar as sílabas, vocês vão ver que existe um ritmo, certo? Então, a métrica tem a ver muito com o ritmo de como tu vai estar falando determinada frase, determinado verso. E o mais interessante, rapaziada, o que eu falo, que antes de a gente colocar o assunto da nossa letra, a gente trabalhar com a estética, tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu já dei exemplos aqui que eu vou fazer uma rima e eu, antes de escrever, eu já sei quantas sílabas vão ter naquele compasso ou naquela linha, né? Então é o famoso enrolation, né, mano? Então às vezes eu vou fazer uma parada, sei lá, qualquer verso, fazer qualquer ritmo, né? Tá o tempo aqui da música. Deu 11 sílabas, né? Não sei se eu contei direito, mas é mais ou menos isso, até porque eu falei aqui, não tem palavra nenhuma. Mas essa parada, mano. Então a gente já vai contar antes. Eu tava com os irmãos e eu andei sozinho. É lógico, né, mano, que quando a gente vai compor uma parada, nem sempre a métrica que a gente escolhe antes de escrever vai ficar legal com o que a gente vai falar ali, porque, como eu digo pra vocês, cada palavra tem um número já de sílabas, a gente não tem como fugir muito do idioma. Então a gente tem a letra, eu costumo dizer que ela tranca um pouco a música, no sentido que a gente não tem essa liberdade para fazer a estética que a gente quer. Então eu sempre sugiro que o pessoal faça isso, tente passar essas rimas ali para a estética, mas normalmente vocês vão chegar no meio do caminho, tá ligado? Às vezes cabe direitinho, mas às vezes a gente chega no meio do caminho, a gente não põe nem a letra que a gente queria exatamente e nem a estética que a gente queria exatamente. A gente acaba equilibrando e tenta manter uma estética que seja próxima daquela que a gente curta também, e consiga também equilibrar ali para botar o assunto dentro da barra
pra gente fazer a punchline. Então é muito interessante isso, ter essa visão que a métrica, né, é a disposição das sílabas ali no compasso. E como eu falei para vocês da métrica poética, então é muito interessante a gente aprender o que é a métrica poética. A métrica poética tem relação com as sílabas também, porém existem dentro da literatura em geral, né, os poemas e a poesia da literatura brasileira, acredito que em outros idiomas também deva ter alguma coisa parecida, mas existem as sílabas poéticas. E quando a gente vai contar as sílabas normal, assim, sem pensar em poemas e tal, em sílabas poéticas, sem pensar em música, a gente vai simplesmente separar as palavras por sílabas, né? Comum, tranquilo. Porém, quando a gente está falando de sílaba poética, existem algumas regras para ser considerado uma sílaba poética e também a maneira como a gente interpreta a frase e a maneira como a gente interpreta a grafia, né, que é o jeito como é escrito as palavras, como são escritas as palavras, e a gente vai ter uma nova contagem, certo? Tem vários fatores, várias classificações também, mas eu gosto de trazer 2 exemplos porque eu acho que isso é muito relacionado com o que a gente faz no rap e na música em geral. Por exemplo, quando eu acabo uma palavra que termina com uma vogal e a próxima palavra também começa com uma vogal, às vezes a mesma, às vezes não, a gente no português falado, a gente tem a tendência a juntar essas vogais, entendeu? Então vamos ver um exemplo que junte, sei lá, a casa amarela, né? A gente não vai falar a casa amarela, a gente vai juntar, então vai ficar a casa amarela, a casa amarela, né? No português falado, a gente vai ouvir esse som. Então não tem por que a gente também, por exemplo, recitar um poema ou rimar um verso de rap e não falar como a gente fala também. Então, nesse caso, se a gente fosse contar as sílabas normalmente, a gente ia contar a, ca, za, a, ma, re, lá. 7 sílabas, certo? Porém, como a gente tem essas 2 vogais aí, a gente vai contar como uma só essas 2 sílabas. A, ca, za, ma, re, lá. Certo? Então tem 6, mano. Então é essa visão, mano. Quando vocês estiverem fazendo uma métrica e fizer essa parada que eu falei do enrolation para botar a letra depois ali, vocês levam em consideração isso. Lê a frase de vocês, vê se tem algum encontro desses, porque às vezes isso pode confundir, mano. Ah, o cara quer 7 sílabas, ele vai ficar fazendo ali, e daqui a pouco, pô, mas eu tô contando aqui é 7, e é 7 e não tá entrando. E aí tu vai ver, tem esses paranauê ali no meio, e isso a gente tem que levar em consideração. Outra coisa é que a gente conta as sílabas poéticas de uma frase, né, dentro do verso e tal, até a última sílaba tônica, certo? Então a gente vai contar ali a casa amaré, lá. O lá, que é a última, não vai contar como uma sílaba. Então, dentro dessa frase aí que eu passei para vocês, tem 2 sílabas que já não vão entrar na jogada, certo? Aquela que aglutina lá as 2 vocais, certo? E essa do final, né? Essa do final é uma só, porque a maré lá é uma paroxítona. Então, a última sílaba a gente corta fora. E se vocês forem ver também no verso, para questão de ritmo, quando a gente está fazendo um verso, a gente também vai até a última sílaba tônica, certo? O ritmo, né? Depois ele é meio que um desfecho, assim. Então cai e acaba sendo um desfecho. Claro, finalizando com uma oxítona, que é a última sílaba da palavra é a tônica, a gente também vai ter, não vai precisar cortar, né? Porque ele já é a última tônica, é a última sílaba da frase mesmo. Então isso é muito interessante, mano. E também por isso que eu falo pra vocês que quando a gente tá rimando uma oxítona
tá ligado? Uma palavra oxítona, quando a gente vai botar outra palavra para encaixar com essa, para rimar, é interessante também escolher uma outra oxítona, mano. Isso aí não é regra, tá ligado? Isso é uma questão de visão, uma questão de opinião também. E eu tenho essa visão da música, tá ligado? Não quer dizer que eu também não rime palavras que são de tonalidades diferentes. Porém, eu sempre busco, e não por uma questão de norma, tá ligado, rapaziada? No meu caso, eu busco porque eu acho que fica melhor de ouvir, fica mais gostoso de ouvir quando a terminação tem a mesma tonalidade. Eu chamo essa parte, inclusive, da linha de a quina da linha. Então é muito importante a gente ter essa visão também. E também lembrando, né, que no canto falado, quando a gente vai analisar, por exemplo, a trova, né, a trova aqui do Rio Grande do Sul, que tem, né, a música tradicional, aqui tem a trova, que é o improviso, vocês vão ver que também eles têm métricas diferentes, certo? Tem regras, literatura de cordel também tem isso. Então existem regras de quantas sílabas vocês vão colocar dentro da linha e também como vai ser a disposição dessas terminações que rimam, entendeu? Por exemplo, pode ir de um jeito e terminar com A, depois com E, depois com I, com I, com E e com A. Então existem relações, existem regras dependendo do segmento que a gente for seguir. Dentro do rap isso é mais amplo no sentido de que a gente pode ter liberdade para explorar ali a estética que a gente quer, tá ligado? Mas como eu falo, é muito legal a gente estudar isso aí porque a gente vai acabar absorvendo algumas coisas que só enobrecem, né, o nosso rap e a nossa linha. Então é muito importante ter essa visão também. E lembrando também que além da disposição das sílabas, como eu falei para vocês, tem as quinas. As quinas são esses lugares que eu chamo de pontos críticos da linha, porque ali está a terminação que vai rimar com outra terminação de outra palavra. Aliás, com outra palavra da mesma terminação. Então, isso também a gente pode desconstruir, né? A gente sabe que tem o compasso mais simples, que é o de 4 tempos, né? Esse compasso ele é mais ou menos assim, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, desse compasso, rapa, não necessariamente a gente vai precisar começar exatamente no 1, tá ligado? Porque na verdade, quando começou o 1 ali que a gente vai entrar, que vai começar a parte da rima, já tá contando essa terminação. Então, às vezes a gente pode começar o antes do 1 ou deixar o 1 e começar depois. Então, tem tudo isso, né? Por exemplo, se fosse contar, contando de antes já, né? Vindo de antes, né? 1, 2, 3. Né? Tipo, entrou antes, tá ligado? 1, 2, 3, 4. Eu sei que não falo a rima desse jeito assim. Eu sei que... Então, eu sei, quando bate o 1 já começou a palavra, tá ligado? E ao mesmo tempo também a gente pode deixar o 1 rolar e a gente entra depois, entendeu? Da mesma forma, mano, pra terminar esse verso. A gente pode, por exemplo, pegar esses 4 tempos, fazer uma linha extensa aí no final, acabar a frase ali, botar a palavra que vai ser a terminação. Ou a gente pode fazer uma linha curta, que aonde vem a terminação já é no 2, por exemplo. 1, 2, vem uma terminação, aí o 3 e o 4 a gente estica a frase, estica e vai lá no outro 1, no outro 2. No próximo vai rimar essa palavra. Então a gente pode jogar, mano, são infinitas possibilidades, tá ligado? Mas é sempre interessante a gente saber o básico, ter essa ideia de como é que funciona em outros estilos de música, outros segmentos, e a gente tendo isso, a gente vai poder construir uma coisa mais elaborada e a gente vai ter mais controle, né? E mais visão da arte que a gente está fazendo. Então é isso aí, rapaziada, essa foi a aula sobre métrica, né? Um pouco, né? A gente tem como aprofundar muito mais isso e espero que vocês tenham gostado. E aquele alerta, né, rapaziada? Não é porque as paradas já estão diferentes que a gente não vai se manter aí na nossa quarentena aí,
do nosso isolamento o máximo possível, né? Às vezes a gente tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer algumas coisas, mas o máximo possível é favorável que a gente tenha isso. Demorou, rapa? Então é isso aí, até a próxima e Els. Para quem ainda não se inscreveu, é só vocês entrarem no link que está na bio do perfil da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio no Instagram e fazer a inscrição. Para quem se inscrever, vai ganhar um certificado de participação, vai receber os links dos vídeos em primeira mão e, além do conhecimento adquirido, vai ter direito a um atendimento psicológico por uma psicóloga da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Tudo isso via internet e gratuitamente.